Olá, aqui é o professor Secundo para falar sobre reforma tributária. E o tema do vídeo de hoje é etapas da implementação. Quais são os degraus que a reforma precisa subir para finalmente sepultar ICMS, ISS, PIS, COFINS e fazer com que a IBS, CBS e o Imposto Seletivo entrem em vigor? Então fique comigo pelos próximos minutos para conversarmos sobre isso. Vamos lá. Etapas da implementação da reforma. Mas eu queria começar o vídeo falando sobre o contexto em que nós estamos situados para a reforma tributária. Porque essa reforma, ela não pertence a esse governo. Essa reforma, ela tem sido discutida desde a promulgação da Constituição de 88. Então já são quase 40 anos em que há uma discussão para melhorar o sistema tributário nacional. E as principais iniciativas que nós temos nesse período são essas que estão em tela. Nós tivemos lá em 2007 a PEC 31, que já tinha como objetivo a criação de um IVA nacional, unificando diversos produtos sobre o consumo, que é o que nós temos hoje. E também tinha a alteração, uma proposta para alterar tributos sobre a renda, então seria uma reforma nos tributos sobre a renda, no patrimônio e a desoneração de folha de pagamento. Então notem que eu tenho uma reforma, uma proposta aqui em 2007 mais robusta do que essa que nós temos agora em 2023/24. Em 2008, nós tivemos uma outra iniciativa com a PEC 233, que tinha como objetivo a unificação de diversos tributos federais em um IVA federal. A diferença da proposta que nós temos hoje, da emenda à Constituição que nós temos hoje, é que agora nós temos um IVA dual. São dois IVAs. O IVA municipal e estadual, que é o IBS, e temos também o IVA federal, que é a CBS. E propunha também a reforma do ICMS com a criação de uma legislação uniforme para todos os estados, o que nós vamos ter com essa reforma tributária atual. Continuando, as discussões, elas evoluíram, e nós tivemos duas PECs em 2019, a 110 e a 45. A 45 foi a que desembocou na emenda à Constituição 132, que foi aprovada pelo Congresso Nacional já no finzinho de 2023. A 110, ela trazia a extinção de 9 tributos: IPI, IOF, o PIS, COFINS, salário e educação, a CID combustível, ICMS e ISS, e criava o IBS. Então nós teríamos um único IVA federal. Essa proposta foi discutida e ela foi alterada, né, na PEC 45, que foi a que foi para frente. E nós temos a unificação de 5 tributos: PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS em um IVA dual. No meio das discussões, o IPI saiu dessa brincadeira e entrou também o IOF dos seguros. Então nós tivemos a unificação desses tributos em um IVA dual. Eu tenho um imposto federal, um imposto da União, e tenho um imposto dos estados e dos municípios. Aqui em cima é a CBS e aqui embaixo é a IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E temos a instituição de um sistema de créditos financeiros, onde os tributos pagos nas etapas anteriores serão compensados. E essa é a cereja do bolo dessa reforma tributária. Significa dizer que em uma cadeia produtiva, uma cadeia comercial, todos os tributos que você pagou para adquirir bens, insumos, produtos, serviços, você vai ter esses tributos como crédito. Então você está construindo, você vai lá e compra toda a matéria-prima. Quando você compra a matéria-prima, você está pagando, você vai pagar IBS e CBS. Tudo isso que você pagou vai gerar crédito para você, que no momento da revenda, você vai utilizar esse crédito para fazer essa compensação. Isso é o sistema não cumulativo, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, continuando, né? Nós tivemos essa PEC 45 que desembocou na emenda à Constituição 132 de 2023. E qual é o grande objetivo da reforma tributária? Nós temos esses 3 objetivos: a simplificação, transparência e eficiência e a competitividade. Notem que aqui não está baixar imposto. Aqui não está a redução da carga tributária. Nunca foi discutido redução da carga tributária. O objetivo sempre foi simplificação,
transparência, eficiência e competitividade. Seria maravilhoso se nós tivéssemos a redução da carga tributária, mas em nenhum momento, repito, em nenhum momento foi colocada em pauta a redução da carga tributária. O grande objetivo é isso aqui, e isso já está bom, porque o nosso sistema tributário ele é extremamente arcaico, ele é uma bagunça. Com essa reforma tributária, a gente consegue melhorar um pouquinho. Não é um sistema maravilhoso, não é um sistema de primeiro mundo, mas é bem melhor do que o que a gente já tinha. Costumo dizer que a reforma tributária faz com que um sistema que era nota 2, nota 3 no máximo, vire nota 6, 6,5, passando raspando ali no final do ano. Então vamos continuar. E quais são as etapas, finalmente entrando nas etapas da implementação? A gente teve a aprovação e a publicação lá em 20 de dezembro de 2023 dessa emenda à Constituição 132 de 2023, uma emenda importantíssima que foi publicada já no finalzinho do ano pelo Congresso Nacional, em que trouxe a base legal para os novos tributos. Então criou-se 3 novos tributos: o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Notem que a gente sempre vai falar, pessoal, em tributos, não impostos. Tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, que tributo é o gênero. No Brasil eu tenho diversos tributos, eu tenho 5 tipos de tributos, e os impostos são um tipo desses tributos. Eu tenho impostos e contribuições dentro desses tributos sobre o consumo. Apenas uma observação. Eu tenho também a alteração da estrutura tributária e a criação do CBS, IBS e IS, que é um dos objetivos dessa emenda à Constituição. E falo também sobre a competência tributária dos tributos criados. Lembrando que a IBS, ou IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, ele é um imposto de competência compartilhada, uma inovação que nós trouxemos, compartilhada entre os estados, os municípios e o Distrito Federal. E temos também a competência tributária da CBS, que é uma competência da União. Então, essa foi a primeira etapa, o primeiro degrau para a reforma tributária era a aprovação da emenda à Constituição. Isso foi feito. Agora nós vamos para o segundo degrau, que é a lei complementar, a aprovação da lei complementar, que vai instituir o IBS, o IS e o CBS. Lembrando que o IS é o imposto seletivo, ok? Então, agora, no começo do ano, passou-se a discutir na Câmara dos Deputados a Lei Complementar número 68 de 2024. E nesse projeto de lei, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e enviado ao Senado Federal, nós temos o fato gerador, nós temos a base de cálculo do CBS e do IBS, nós temos as imunidades, nós temos as alíquotas, as orientações sobre as alíquotas, apenas isso. Nós temos uma seção para falar sobre a não cumulatividade e temos diversas outras seções para instituir novas regras. Então, essa lei complementar 68 de 2024, o projeto de lei dessa lei complementar, tem como objetivo introduzir as normas gerais sobre esse tributo, ok? Sobre os tributos. E uma das grandes vantagens da reforma tributária é que o IBS e o CBS, eles terão as mesmas regras. Então, eles terão o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, as mesmas imunidades. Isso aqui traz um fim a uma discussão jurídica de décadas sobre as imunidades que até então, no nosso sistema anterior, nós tínhamos imunidades apenas nos impostos, mas não tínhamos imunidades nas contribuições. Então, aquelas pessoas que tinham imunidade de imposto não tinham imunidade no PIS e COFINS, por exemplo. Agora, as imunidades elas serão atribuídas tanto ao IBS quanto ao CBS. Terão as mesmas regras. Compartilharão as mesmas regras sobre a não cumulatividade. Então, os tributos, eles terão a mesma estrutura, o mesmo formato. A diferença vai ser exclusivamente na alíquota. A alíquota do IBS será instituída pelos estados e municípios, enquanto a alíquota da CBS será instituída pela União, ok? E isso será a segunda etapa
a terceira etapa, na verdade, da implementação da reforma, que são as leis ordinárias que definirão as alíquotas do CBS, da IBS e também do IBS. Olha só, vem comigo. Atualmente está uma discussão que essa alíquota girará em torno de 26,5%. Uma parte dessa alíquota ela vai ser da União, ok? Que é o CBS. E o IBS tem um vídeo específico sobre isso, tá, gente? Então eu vou passar de forma mais superficial. O IBS ele vai ser dividido em dois. Uma parte dos estados e uma parte dos municípios. Então, olha só, o que vai acontecer? Suponhamos que você mora em São Paulo capital. Quando você for pagar o seu tributo sobre o consumo, você vai ter uma alíquota da União, você vai ter uma alíquota do Estado de São Paulo e uma alíquota do município de São Paulo. E essas três somadas vai girar em torno de 26,5%, que é a discussão que nós temos hoje. Essa é a discussão que nós temos hoje, ok? Que vai girar em torno de 26,5%. E um ponto importante é que já está previsto no texto constitucional que a reforma tributária não tem como objetivo trazer uma carga tributária mais elevada do que nós temos hoje. É claro que alguns setores, principalmente o setor de serviço, e vai ter vídeo falando sobre isso, que o setor de serviço ele vai ser impactado de uma forma mais significativa, vai pagar mais tributo. Mas a tributação como um todo, ela não será aumentada, tampouco reduzida. Okay? O objetivo é permanecer com a mesma carga tributária que temos hoje. Inclusive, os 2 primeiros anos, 2026 e 2027, eles servirão para um período de testes, em que o sistema tributário brasileiro terá diversos tributos. E o CBS ele servirá como uma espécie de régua para saber a quantidade de tributos que será arrecadada nos próximos anos. Isso tudo é para garantir que a tributação geral ela não tenha um aumento apenas por conta da reforma tributária. O objetivo da reforma tributária é fazer com que a carga tributária, fique parecida com o que nós temos hoje, no geral. Então, alguns setores da sociedade vão ser mais favorecidos, como a indústria e o comércio, em contrapartida, a prestação de serviço, né? O segmento de prestação de serviço vai ser um pouco, a mão vai pesar um pouquinho sobre eles, tá certo? Então, o vídeo de hoje era para tratar sobre isso, sobre as etapas da implementação da reforma. Nós temos 3. A aprovação da emenda da Constituição, que já aconteceu, lá no finalzinho de 2023, e agora nós seguimos com o projeto de lei complementar para instituir as normas gerais sobre os tributos criados. Esse projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional e seguiu para o Senado Federal. E lá no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já afirmou categoricamente que o Senado promoverá diversas mudanças. Então, resta a nós aguardar, esperar para o desfecho dos próximos capítulos, dos próximos episódios. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, manda para aquelas pessoas que também estão estudando ou têm interesse em reforma tributária. E se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu teria o maior prazer em te responder. É isso, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.